pessoal, vamos para mais uma parte da aula, na verdade é a primeira parte, e nós vamos falar nessa primeira aula hoje sobre a Guerra dos 100 Anos, lá na página 379. Espero que você esteja pronto e pronta com a sua apostila do lado para você entender mais um pouquinho sobre história. Pronto? Pronta? Então vamos lá. Página 379, como eu falei para vocês, Guerra dos 100 Anos. Então vamos entender, eu já expliquei isso para vocês em algumas aulas passadas, né, sobre a Guerra dos 100 Anos. Mas eu vou dar uma leve pincelada para você entender um pouquinho sobre ela, porque ela é um fator importante na formação dos Estados nacionais, dos Estados modernos, né, da Inglaterra e da França. Então é por isso que eu vou dar um pouquinho de ênfase na Guerra dos 100 Anos. Vamos lá então? A Guerra dos 100 Anos, ela foi fundamental, como eu disse, para a formação dos Estados Nacionais da França e da Inglaterra. Isso tem que ficar claro para vocês. Tanto a França quanto a Inglaterra foi muito importante para a formação das duas com a Guerra dos 100 Anos. Então, um fator muito importante foi a Guerra dos 100 Anos. Esse conflito da guerra, por mais que seja chamado 100 anos, ela durou 116 anos, né? Então, para ficar mais fácil, enfim, foi chamado de 100 anos, né? Guerra dos 100 anos. Todo mundo, todos os historiadores, as pessoas geralmente conhecem como Guerra dos 100 anos. Nós já aprendemos, como eu disse para vocês, sobre a Guerra dos 100 anos, e eu quero dar uma leve pincelada. A causa política da Guerra dos 100 anos foi a disputa pelo trono francês. Após a morte de Carlos IV, em 1328, que colocou o fim da dinastia. Então, a dinastia acabou, ficou sem o trono, enfim, e aí quem que vai ficar ali no lugar do Carlos IV? O rei da Inglaterra, Eduardo III, era neto de Filipe o Belo, e reivindicava o direito à coroa francesa. Então foi aí que começou toda essa confusão de quem que ficaria com o trono francês, né? Portanto, a Guerra dos 100 Anos, ela foi uma disputa entre franceses e ingleses. A Inglaterra, ela venceu diversas batalhas, né, durante essa Guerra dos 100 Anos, mas quem acabou vencendo essa guerra no final foi a França, os franceses. E sabe uma figura muito importante na Guerra dos 100 Anos que ajudou muito os franceses foi a Joana d'Arc. Então, Joana d'Arc, ela foi muito importante nesse momento da Guerra dos 100 Anos, tá bom? Essa guerra, ela tem três fases, ela teve três fases, né, que vocês podem grifar aí na página de vocês, na página 380. Nessa página aqui, 380, tem três fases aqui, vocês podem grifar se vocês acharem necessários, tá? Eu não vou mandar vocês decorarem as datas das três fases ali da Guerra dos 100 Anos, mas é bom para vocês entenderem quais são as fases dessa guerra. Olha só, importante para vocês grifarem, já iria me esquecendo. Vocês vão grifar o último parágrafo aqui, ó. Que parágrafo é esse, professora? Não tem as três fases aqui, essa repartição, esses três quadrinhos? Então eu quero que vocês grifem o último parágrafo. Olha só, o que fala o último parágrafo? Além da formação de um exército permanente que deu sustentação à centralização do poder nas mãos do rei da França, a Guerra dos 100 Anos, e vai até o pontinho final. Então eu quero que vocês grifem o parágrafo inteiro. Isso aqui sim é importante. Ou seja, para finalizar, fechar essa primeira parte da aula, a Guerra dos 100 Anos, ela impulsionou um sentimento nacionalista. Professor, o que é nacionalista? É a pessoa amar muito a pátria, ou seja, a nação que ela vive. Ou seja, os franceses, eles se tornaram mais nacionalistas e os ingleses também se tornaram mais nacionalistas, ou seja, eles ficaram bem apegados à pátria deles, né, como a região ali deles. Então eles ficaram bem mais nacionalistas, um sentimento nacionalista impulsionou os franceses e os ingleses, porque nós vamos fazer a batalha, né, nós estamos guerreando entre franceses e ingleses, então eu sou francesa, eu vou lá e tenho um amor àquela minha região ali, então eu estou agora mais focado, estou amando mais, então por isso eu vou lutar por mais
mais ainda pela minha pátria, né? Pela minha nação, no caso os franceses. E isso foi muito importante para a formação dos estados da França e da Inglaterra, tá bom? Então foi muito importante para a formação desses estados modernos da França e da Inglaterra. O que eu quero que vocês entendam? Que a Guerra dos 100 Anos foi um fator muito importante para a formação dos estados modernos da França e da Inglaterra. E isso tem que ficar claro para vocês. Tem que ficar muito claro. Espero que tenha ficado claro. A Guerra dos 100 Anos foi muito importante para a formação dos estados modernos da França e da Inglaterra. Te espero você na próxima aula.